Vamos então ter uma palavrinha de oração. Nosso Deus e Pai, queremos te agradecer por mais uma oportunidade de estarmos juntos. Te agradecemos por todos aqueles que nos têm acompanhado nestas últimas semanas, pelo privilégio que tens nos dado de podermos partilhar estes momentos, partilhar a vida da nossa comunidade, e te agradecemos também pela experiência que tu nos tens dado, apesar da distância física a que nos encontramos uns dos outros, a possibilidade de, através deste meio, podermos partilhar e ter alguma semelhança daquilo que poderia ser o nosso tempo juntos. Te agradecemos porque, apesar da dificuldade, temos este privilégio e eu quero louvar e bendizer o teu nome pela oportunidade de desenvolvermos as nossas amizades, este sentir de comunidade. Te agradeço por tudo isso, Senhor, é fruto da tua graça. E te peço também por aqueles que hoje não podem estar connosco, aqueles que, por várias razões também, têm enfrentado maiores dificuldades nas suas vidas, sejam financeiras, sejam de saúde. Te pedimos, ó Pai, por cada um, que tu venhas abençoar a todos. E a nós, dá-nos um tempo agradável e aceita, Senhor, a nossa gratidão, o nosso louvor por tudo o que tens feito por nós e que nós queremos expressar através destes cânticos. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos continuar a cantar ao eterno Deus. Bênção e honra, poder e glória, cantai ao eterno Deus. Vamos cantar juntos? Bênção e honra, poder e glória, cantai ao eterno Deus. Todos os povos, criação sua, adorai ao eterno Deus. Bênção e honra, poder e glória, cantai ao eterno Deus. Todos os povos, criação sua, adorai ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará, ó eterno Deus. Reinará sobre toda a terra, cantai ao eterno Deus. Nada como a sua palavra, cantai ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará, ó eterno Deus. A seguir nós vamos ouvir um cântico que fala sobre família e como hoje esse vai ser o tema do nosso tempo juntos, este vai ser o cântico de introdução àquilo que eu vou partilhar com vocês. E vamos cantar juntos esta oração, que é uma oração de dedicação dos nossos lares, da nossa casa, ao nosso Deus. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estará reunidos os adoradores, que só exaltam a Deus verdadeiro e fiel. Minha
alegria te receber. Nunca mais saberá viver sem Prezados irmãos, nós vamos continuar a estudar esta epístola de Paulo aos Colossenses e desta vez é a minha intenção levá-la até ao fim, apesar de já me ter sentido tentado a abordar outros assuntos mais relacionados com o momento que nós estamos a viver e que são também necessários como desafio uma ação diferenciada que nós, como seguidores de Cristo, deveríamos ter perante as fobias sociais que esta pandemia está a gerar. Se calhar vou deixar para a missionária Rosário tratar destes assuntos, se ela se achar motivada para isso. Quanto a mim, vou continuar com Colossenses e hoje, ainda dentro do contexto da família, vamos abordar o relacionamento entre pais e filhos. A ordem em que o apóstolo Paulo coloca estas instruções acerca da maneira de viver estes relacionamentos característicos da nossa nova vida em Cristo, que é já, aqui e agora, uma experiência da vida pós-ressurreição, não é uma ordem aleatória. Ele começou por falar das características da nossa conduta em comunidade, uma vez que, como diz no versículo 12, somos o povo santo de Deus, escolhido e amado por Ele. A vossa conduta deve ser marcada por... E a seguir vêm as características que nós já estudámos sobre a vida em comunidade e que inclui também a forma como cultuamos a Deus e nos animamos uns aos outros. Depois o apóstolo entra na área familiar, com instruções às esposas e aos maridos, e só depois é que vêm as instruções aos filhos e aos pais. Por que é que eu digo que esta ordem não é aleatória? Porque para chegarmos à educação dos filhos, nós precisamos daquelas duas áreas anteriores bem ajustadas. Todos já devem conhecer aquele ditado indígena que diz: é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Nós precisamos de uma boa comunidade se queremos educar bem as nossas crianças. E precisamos também de um ambiente conjugal adequado para alcançar este mesmo fim. Por isso o apóstolo estabeleceu primeiro os princípios que devem governar a nossa vida em comunidade e depois os princípios que devem nortear a vida conjugal. Sem essas bases, a educação dos nossos filhos vai fracassar. Nós queixamos-nos muitas vezes que os jovens e as crianças hoje em dia são cada vez mais difíceis, os professores queixam-se, os pais queixam-se, os avós não só queixam-se como reclamam e criticam dos pais e as culpas vão sendo atiradas de uns para os outros e a verdade é que nós não estamos a ver o filme todo. O filme todo é olhar para a sociedade em que estas crianças estão a crescer e o ambiente familiar em que elas estão a viver. Então eu convidava-vos a fazerem este exercício. Voltarem ao início do capítulo 3 e relerem os versículos em que Paulo descreve o que é que deve caracterizar a comunidade daqueles que, pela obra de Cristo, foram reconciliados com Deus e restaurados à condição que a humanidade tinha antes da queda. E depois, convido-vos a compararem essas características com aquilo que é a nossa sociedade hoje em dia. E se tiverem dificuldade em analisar a nossa sociedade atual, por não serem sociólogos, então é só verem a comparação que o apóstolo Paulo faz com a sociedade da época e vão ver que, apesar de terem passado séculos entre estes tempos e os dias de hoje, a diferença não é grande coisa. O mundo, em termos de comportamento, não mudou tanto assim. Depois leiam e recordem o que vos falei nos últimos domingos sobre o relacionamento entre maridos e esposas e comparem com a forma como os casais vivem hoje em dia a vida comum do lar. Considerem quantos já desistiram dessa vida em comum. Uns de facto, porque se separaram, outros mantendo o mesmo teto, mas que de comum
já pouco ou nada têm. E agora digam, o que é que se pode esperar em termos de sucesso na educação das nossas crianças hoje em dia? Não muito, se não encontrarmos alternativas a estas coisas. Ora, é aqui que entram estas palavras do apóstolo Paulo. Primeiro, uma mudança pessoal. O primeiro capítulo que nós tratamos no início do ano tem a chave. E a chave é a transformação que se opera em nós quando nos submetemos a Cristo e fazemos dele o nosso Senhor. É Deus que, como diz o versículo 13 do primeiro capítulo, nos livrou do domínio da escuridão e fez-nos passar para o reino do seu Filho querido. E o versículo 14. O Filho alcançou-nos a redenção e o perdão dos nossos pecados. O que resultou no que diz no versículo 14, no capítulo 2. Deus anulou a conta desfavorável das nossas dívidas, a qual nos condenava segundo as exigências da lei. Ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz, e venceu as autoridades e poderes. Uma referência ao poder das trevas. Humilhou-os publicamente e levou-os prisioneiros em sinal de triunfo por meio de Cristo. Segundo, precisamos de uma mudança social. E aqui é que está um grande equívoco, até entre os cristãos. Uma sociedade não se transforma a partir de fora. É por isso que os sistemas continuam a falhar até hoje. Não se muda uma sociedade sem pessoas transformadas. Por isso, a Igreja, como comunidade, apresenta-se como uma alternativa. Eclésia significa chamados para fora. Gente transformada por Cristo, que se constitui numa comunidade que vive por padrões diferentes. Esse é o argumento do apóstolo Paulo no capítulo 3. E terceiro, nós precisamos de uma mudança no lar. Dessa mudança naquilo que são as células, o núcleo mais pequeno da sociedade, a família. E é isso que estamos a falar agora. Começamos com os cônjuges e vamos continuar agora com os filhos. O versículo 20 diz: Filhos, obedeçam em tudo aos vossos pais, porque isso agrada ao Senhor. Nem de propósito, hoje comemora-se entre a maioria da comunidade evangélica em Portugal o Dia das Mães, que até são umas sortudas porque em Portugal a Igreja Católica resolveu, nos idos anos 70, mudar a comemoração do Dia da Mãe, que antes se celebrava em dezembro, para o primeiro domingo de maio. Então, temos o Dia da Mãe no primeiro domingo e o Dia das Mães no segundo domingo. Já os pais têm um dia mais consensual, porque celebra-se sempre no mesmo dia em todo o mundo, enquanto o Dia das Mães varia muito de país para país. A instrução bíblica de Paulo aos Colossenses é bastante sintética. Tem apenas uma ordem e uma razão ou um motivo para o cumprimento dessa ordem. Na Bíblia, as instruções aos filhos nunca são muito complexas. O que faz sentido, porque estamos a falar de seres em desenvolvimento e com uma amplitude de idades que pode ir entre o 1 ano e os 12 ou 13 anos de idade, em que, no mundo antigo, já se fazia a transição para a idade adulta, o que não significava maioridade, porque isso ocorria numa data mais tardia, por volta dos 30 anos. A ordem que temos neste versículo é para os filhos obedecerem aos pais. Simples, mas muito abrangente. Em vez de destilar uma grande lista de regras, tem apenas uma regra: obediência. E quanto à abrangência, faz qualquer filho reclamar, sobretudo quando chega à adolescência, porque a abrangência é tudo. Obedeçam em tudo. Naquele tempo as coisas estavam mais fáceis para os pais, porque na idade em que hoje os filhos se tornam mais problemáticos e propensos a quebrar regras, era a idade em que começavam a ter que assumir responsabilidades.
Então, usando uma linguagem um bocado ao estilo alentejano, eu diria que quando começavam a levantar cabelo, estava na hora de irem à vida deles e o problema ficava resolvido. Hoje em dia é um bocado complicado, porque aquilo que os filhos começavam a fazer entre os 13 e os 15 anos, hoje, muitos deles, só já lá perto dos 30 é que começam. O que coloca aqui quase 15 anos a mais dos pais a sustentarem os filhos e a aturarem muita desobediência, porque é óbvio que a partir de certa idade os filhos já começam a pensar pela sua cabeça e a obediência em tudo torna-se mais complicada. É claro que temos outras instruções na Bíblia aos filhos, sobretudo no livro de Provérbios, e depois temos um dos 10 mandamentos dedicado aos filhos, que por acaso é o único mandamento que tem uma promessa associada, que é: honra o teu pai e a tua mãe e terás longos dias sobre a terra. Então, filhos, se querem viver muito, comecem por aqui. Honrem os pais. O que nas palavras do apóstolo Paulo quer dizer: obedeçam em tudo. Ou seja, a ordem é: obedeçam, a abrangência é tudo. Agora vamos aos pais. O versículo 21 diz: pais, não irritem os vossos filhos, para eles não ficarem desanimados. A instrução aos pais também é bastante simples. Hoje em dia existem muitas teorias sobre a educação dos filhos e os pais de primeira viagem ficam muitas vezes apreensivos sobre o que é que os espera e há resmas de livros a explicar como educar os filhos. Embora depois na prática deixem essa parte a cargo dos professores e isto cada vez mais cedo. Não admira então que muitos pais estejam hoje em stress por terem que aturar os filhos em casa 24 sobre 24 horas. E não há altura mais adequada para esta instrução do que esta que estamos a viver agora, que obriga pais e filhos a partilharem um espaço comum 24 horas por dia. Alguns pensarão que esta instrução está trocada, que deveria ser: filhos, não irritem os vossos pais. Mas não é. É mesmo: pais, não irritem os vossos filhos. Alguns dirão: mas eu não irrito os meus filhos. Eles é que me irritam a mim. Eu não aguento. Eles tiram-me do sério. O confinamento, neste caso, parece não ajudar. Nestas últimas semanas já li vários artigos dos efeitos psicológicos que esta quarentena está a ter nas famílias, e isso inclui filhos irritados. Mas, ao mesmo tempo, pode ser um campo de treino muito útil para desenvolver esta competência de não irritarmos os nossos filhos. Resta saber como. Nesses artigos que eu li, mencionava a incerteza como uma das causas da ansiedade e da irritação. Numa situação destas, é claro que existem muitos outros fatores envolvidos, mas o nosso propósito aqui é mais específico e limita-se à irritação. Então, o que é que a provoca? A incerteza e a consequente frustração de não conseguirmos antecipar o que vem a seguir. Nós estamos constantemente à procura de sentido para tudo o que nos acontece na vida. Faz parte da nossa natureza. Agora, se entendermos que os nossos filhos estão em processo de formação, é natural que a incerteza os atinja com mais frequência do que a um adulto que já passou por muito na vida e até consegue encontrar padrões que o ajudam a antecipar as consequências em situações novas, mas que têm algum grau de semelhança. Ora, esse conhecimento é muito mais limitado numa criança do que num adulto. Por isso, a criança depende muito mais da confiança nos pais. Em situações de incerteza, ela busca segurança nos pais. Claro que isso vai mudar à medida que se aproxima a adolescência, porque faz parte do processo de autonomização. Mas quanto mais precoce a idade, maior a dependência. Daí a importância dos pais serem coerentes nas suas atitudes
e nas suas reações aos comportamentos e necessidades dos filhos. Não esquecendo que, em interesse próprio, eles sabem bem ser manipuladores sem que nós tenhamos feito nenhum esforço para lhes ensinar isso. Essa ideia de que as crianças nascem puras e inocentes precisa ser revista à luz das Escrituras. E para aqueles que não acreditam, que a revejam à luz dos estudos mais recentes da psicologia. É por isso que tempos de quarentena são tempos bons para treinar. Se nós conseguirmos ser coerentes em tempos como estes, em que nós próprios vivemos incertezas que nos causam irritações, então, quando isto acabar, até vai parecer fácil. Por outro lado, podemos agora perceber melhor o que é que se passa no coração da criança, no coração dos nossos filhos, quando agimos de forma errática, reagindo de forma diferente a situações idênticas. Então, o que é que causa irritação aos nossos filhos? O que lhes causa irritação é não conseguirem antecipar as nossas reações ou as nossas decisões diante de uma determinada situação ou perante um determinado facto. Vou dar um exemplo. Nós vivemos no campo, não é? Então, esta história é capaz de vos parecer familiar. Um dia, a nossa filha vai ao campo, apanha umas flores silvestres, faz um ramalhete e vem toda feliz para casa oferecer as flores à mãe. A mãe fica toda enternecida, dá-lhe um grande abraço e muitos beijinhos. Passada uma semana, no outro dia, o tempo está úmido, choveu no dia anterior, a mãe não consegue enxugar a roupa, acabou de lavar o chão da sala, que teima em demorar a enxugar, e de repente, lá vem a filha com outro ramo de flores na mão, entra a correr na sala, com os pés todos sujos de lama de ter andado na terra, esperando o sucesso da sua ação de presentear a sua querida mãe com ainda um mais belo ramo de flores do que da última vez. E eis que houve um estrondoso grito. Maria, olha o que estás a fazer! Então eu não te disse já para não entrares na casa com esses pés todos enlameados? Para imediatamente! Volta já lá para fora! Vai para a rua! O que é que a Maria vai pensar? Não entendo a minha mãe. A semana passada deu-me abraços e beijinhos. Hoje grita comigo e põe-me na rua. Estou a dar um exemplo com uma mãe e uma filha, mas podia ser com um pai. Estão a perceber porque é que a segunda parte do versículo justifica esta ordem de não irritarmos os nossos filhos, para eles não ficarem desanimados? É que a incoerência desanima qualquer um. Porque nunca vai saber se está a agir certo ou não. Ou sabendo que está a fazer uma coisa errada, umas vezes é castigada, outra não. Ou se tiver irmãos, o irmão fez e não foi castigado, ela faz o mesmo e foi castigada. Agora, estou a falar de coisas erradas, mas o exemplo até foi de coisas certas. No caso, presentear a mãe com um ramo de flores. E se isto persistir no tempo, para além da irritação que a incoerência causa de imediato na criança, a longo prazo vai causar desânimo. A criança desiste de tentar acertar, porque nunca sabe se os pais a vão abraçar ou expulsar. Termino com 2 lições, ou dicas se quiserem. Primeira, sejam coerentes. Estabeleçam poucas regras. Definam claramente as recompensas e os castigos e certifiquem-se de que todos entenderam as regras e as consequências. Depois, sejam coerentes. Não há pior do que deixar passar uma vez e castigar noutra. Por isso é que eu digo que as regras devem ser poucas. Porque se forem muitas, nós próprios vamos tornar a nossa tarefa de sermos coerentes mais difícil. Dominem os vossos sentimentos para que a vossa reação não seja determinada pelo vosso estado de humor.
O confinamento em que nós nos encontramos é como o dia de chuva na ilustração que eu vos contei. Deixa-nos tensos e à beira de um ataque de nervos. Mas pela saúde das nossas crianças, temos que aprender a controlar as nossas emoções. E esta é uma boa altura para treinar. A segunda lição é: corrijam os vossos erros pedindo perdão. É claro que nós vamos falhar. Não há filhos perfeitos, mas também não há pais perfeitos. Mas mesmo no erro, ainda há uma chance de nós não irritarmos os nossos filhos e evitar que desanimem. Eu não sei quantos pais já alguma vez fizeram isto e se o fizeram, com que frequência. Mas quantos de nós, perante uma situação como aquela que eu descrevi na ilustração, voltaram atrás, pegaram na Maria ao colo para lhe dizer: Maria, anda cá ao meu colo, eu quero pedir-te perdão. Eu sei que tu não viste que o chão estava molhado e eu ainda por cima não vi o ramo de flores que tu trazias na mão. Perdoa-me, eu amo-te muito. Eu sei que custa pedir perdão. Custa sempre, mas pedir perdão a uma criança, sobretudo quando ela já tem uma certa idade, ainda mais. Mas é necessário para que os nossos filhos não fiquem desanimados. Então, que Deus vos ajude, nestes tempos conturbados, a criarem os vossos filhos no temor do Senhor. Aqueles que já são avós, a orarem pelos seus netos e pelos pais deles. É que dar-lhes dicas nem sempre funciona, sobretudo se eles não as pediram. Por isso, é melhor ficarem-se pela intercessão e o Senhor cuidará deles. E aos filhos, meninos, obedeçam aos vossos pais em tudo, porque isso agrada ao Senhor. Uma boa semana para todos. Não é tarefa fácil, nem para os pais, nem para os filhos, não é? Por isso, mudança tem que ser pessoas transformadas pelo poder de Deus e só assim vai ser possível nós conseguirmos. Temos que ser o barro que o oleiro vai moldar. E o próximo cântico que vamos ouvir diz isso mesmo. Muda-me, Senhor, quero ser real. Eu sou o barro e tu és o oleiro. Então, precisamos deixar que Deus transforme as nossas vidas, que haja mudança para ser possível conseguirmos alcançar tudo estes princípios que a palavra de Deus nos ensina. Vamos ouvir este cântico. Muda-me, Senhor, faz-me ser irá. Muda-me, Senhor, para ser como tu. Muda-me, Senhor, faz-me ser
Nós estamos a chegar ao fim do nosso tempo e eu quero terminar com um vídeo. Eu referi no meu sermão que hoje é Dia das Mães em alguns países, como o Brasil, por exemplo, e eu tenho um vídeo para vos mostrar que foi produzido pela MCE Brasil. No entanto, os produtores da MCE Brasil estão aqui na nossa comunidade, são os missionários da família Baridó, e eu quero dar aqui os meus parabéns ao Álvaro. O Álvaro é a voz deste vídeo e ele portou-se muito bem, tem muito jeito. Então, Álvaro, meus parabéns, tens futuro. Mãe, foi você que desde a barriga orou por mim, ensinou canções, contou histórias, me ensinou a dar os primeiros passos na fé. Alimentou, aconselhou, consolou, discipulou. A você e a todas as mães que são missionárias dentro de suas próprias casas. E muitas vezes batalham pela vida de seus filhos em vigílias de oração. Você não desiste, mesmo quando todos já desistiram, e está sempre presente para estender a mão quando eu cair. Você vibra com cada pequena ou grande conquista. A você, meu amor, carinho e a Deus na minha gratidão. Amo você, mamãe! Continue investindo na vida de seus filhos. O lar é o primeiro campo missionário. Uma homenagem da MCE Brasil a todas as mães. Mamãezinha, fofa! É tão querido este vídeo, já ouvi por aí umas 10 vezes e dá-me vontade de voltar a vê-lo sempre. Mas vocês também podem voltá-lo a ver sempre, ou indo ao canal do YouTube da MCE Brasil, ou também ao meu canal, onde eu publico os vídeos das nossas reuniões, e este vai estar lá, não hoje, mas provavelmente amanhã, e depois podem rever. É também uma homenagem à minha mãe, que também está a participar deste encontro conosco. Eu desejo a todos vocês um resto de boa semana, que seja também uma semana abençoada, que vocês se divirtam dentro daquilo que é possível, que se animem. Eu sei que os tempos não são muito favoráveis, mas já foram piores, portanto vamos ter uma atitude positiva e esperançosa, porque nós não estamos sós, nós continuamos uns com os outros, nós continuamos a ter o sol e a chuva todos os dias, a graça de Deus manifestando no nosso meio. Uma boa semana para todos. A nossa reunião termina aqui, mas o nosso tempo não. Vamos continuar o nosso tempo de convívio e já sabem, a partir de agora podem conversar uns com os outros.